Hoje eu quero falar com você sobre o MCP, ou Model Context Protocol. Com esse protocolo, você consegue deixar os seus modelos de inteligência artificial ainda mais poderosos, você consegue dar ainda mais ferramenta para ele. Hoje eu vou te mostrar como você pode configurar e, inclusive, fazer com que um modelo de AI, por exemplo, o Claude, consiga acessar o navegador e tomar ações, realizar ações por você. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre MCP. Se você está no meio aí da inteligência artificial nos últimos meses, nas últimas semanas, você viu muita gente falando sobre isso. Hoje eu quero fazer um vídeo rápido explicando o que é, para que serve e mostrar alguns casos de usos bem simples, porque daqui para frente eu vejo que nós vamos usar bastante isso aqui no canal, principalmente porque essa semana houve o lançamento de um plugin para o Chrome chamado Browser MCP, que permite que uma IA como o Claude, por exemplo, consiga conduzir, consiga tomar ações por você no navegador. Então isso abre um leque bem grande de coisas que podem ser feitas com a IA, beleza? Mas vamos começar hoje entendendo o que é o MCP para que a gente possa evoluir para fazer coisas cada vez mais complexas, automações e workflows cada vez mais complexos. Então, se você gosta desse assunto de IA, inteligência artificial no geral, gosta de aplicar automação no seu dia a dia ou tem interesse em aplicar isso no seu dia a dia como programador também, se inscreve no canal, não deixa de curtir e se inscrever aqui no Quant Brasil. Aqui a gente fala bastante sobre esse assunto. Beleza? Certo, pessoal? Então vamos começar aqui, sem mais delongas, mostrando o que é o MCP. O Model Context Protocol, ele é um protocolo, como o nome diz, que foi promulgado, criado pelo pessoal do Anthropic. O Anthropic é o pessoal por trás do Claude, beleza? E esse protocolo é uma forma de fazer com que o modelo de inteligência artificial consiga ter mais acesso a outros recursos, a outras ferramentas, o que se chama de tool. Por exemplo, imagina que você está escrevendo um texto no ChatGPT, você pede para o ChatGPT escrever um texto para você e você quer salvar no seu computador. Você não consegue fazer isso automaticamente, o ChatGPT não tem acesso ao seu file system. Com um servidor MCP ligado com as devidas permissões, você conseguiria resolver esse problema. Então, o MCP é um protocolo de comunicação entre um cliente que esteja rodando um modelo de inteligência artificial e um servidor capacitado para tomar uma determinada ação, para prover uma determinada ferramenta para que as IAs possam usar. E como as IAs são muito boas em ter essa descrição do que ela precisa usar no momento, em qual ferramenta ela pode usar, qual ferramenta que ela tem à sua disposição, ela consegue entender que agora ela tem uma capacidade expandida e realizar aquela ação com aquela ferramenta que você deu para ela. Então eu estou mostrando para vocês aqui essa notícia aqui no blog do Anthropic, para vocês saberem que isso é algo recente em absolutos, né, em termos absolutos, mas para o mundo da AI parece que foi uma eternidade, né, quase 6 meses atrás. Isso quando lançou ficou um pouco dormente, né? Até que começou a ganhar um pouco mais de tração de uns meses para cá. Em particular porque o Cursor implementou isso e agora o próprio OpenAI já disse que vai implementar também, embora você ainda não consiga usar nos softwares da OpenAI, beleza? O MCP, como eu disse, é um protocolo. Significa que ele teve um estudo e tudo mais, uma especificação que quem quiser implementar pode seguir. E se você ler aqui o próprio documentação do Model Context Protocol.io, você vai ter aqui diversos recursos para você entender um pouquinho mais sobre isso. Para nós, o que importa e eu queria focar hoje é isso aqui. É essa imagem do General Architecture. Tá? É isso que a gente precisa entender, como que funciona um sistema que esteja com um servidor MCP ligado. Basicamente você tem um host, ou seja, um cliente. O que é um cliente? É com quem você está interagindo. Exemplos hoje em dia, o Cloud, né? O app desktop do Cloud, ou o Cloud Code, ou o Cursor, ou o Windsurf. Todos eles são clientes MCP, eles têm
a capacidade de se conectar com o servidor MCP. E esse cliente vai se conectar com um MCP Server, um servidor MCP, através do protocolo que foi definido aqui pelo pessoal do Anthropic. E qual que é a graça aqui? A graça é que o servidor ele é encapsulado de modo a ter uma permissão específica. Então você pode ter um servidor que tem acesso a um data source que o ChatGPT ou o Claude não vai ter. Por exemplo, seu banco de dados. Por exemplo, seu file system. Então isso permite que você interaja com a AI dizendo, por exemplo, para que ela vá na sua tabela de usuários e busque o e-mail dos 100 últimos usuários. O ChatGPT em si, o Claude em si, não consegue fazer isso. Ele não sabe qual é a sua tabela. Mas se você tem um cliente MCP que consegue se conectar a um servidor MCP que tem acesso ao banco de dados, então você conseguiria fazer com que a AI se comunicasse com esse servidor, buscasse informação, retornasse para a AI e a AI processasse. Então você fica dentro desse fluxo agentic, como eles gostam de chamar. Ou seja, as AIs vão tomando ações, elas vão tomando ações dentro do sistema e isso faz com que a AI fique muito mais poderosa. Ela agora consiga fazer muito mais coisas do que ela antigamente conseguiria fazer. Você está estendendo a capacidade dela de trabalhar. Você está estendendo a capacidade dela de adquirir informação, porque agora ela não depende apenas do corpo de informação que ela tem disponível. Ela agora também pode acessar um corpo de informação que é específico seu, o seu banco de dados, a sua pasta de documentos, o seu repositório, o seu GitHub e diversos outros data sources. Mas também pode fazer com que a AI se conecte com outros serviços. Então aqui no caso do MCP Server C, pode se conectar através da internet. Então você pode se conectar com uma API, você pode se conectar com um navegador. Então você consegue fazer com que o seu modelo tenha muito mais versatilidade. E a gente vai ver na prática como a gente pode resolver alguns problemas bem legais com o MCP já já. Beleza, pessoal? Então, o cerne do que eu queria mostrar para vocês hoje é esse plugin chamado Browser MCP, tá? Que você simplesmente pode clicar e instalar no Chrome. Eu já tenho ele aqui instalado e você vai ver que vai aparecer aqui esse bonequinho que você pode clicar para conectar o seu browser no seu cliente, tá? Mas calma, eu sei que por enquanto está um pouco confuso, a gente não viu muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho configurado na minha máquina o MCP rodando para Cloud Code. Inclusive, na documentação deles aqui, eles nem têm para o Cloud Code, né? Eu fiz aqui, posso até depois mostrar como configurei para o Cloud Code, não é difícil. Mas eu quero primeiro fazer o seguinte, eu quero primeiro mostrar para vocês ele funcionando e depois eu vou instalar ele aqui no Cloud Desktop para a gente ver como a gente consegue utilizar isso no dia a dia, como a gente consegue utilizar isso sem necessariamente estar no contexto da programação, embora ele vá funcionar bastante no contexto da programação e eu já vou mostrar como. Muito bem, pessoal, então vamos fazer uma rápida demonstração aqui de como a gente pode utilizar o MCP na prática. Eu estou aqui com a página aberta do ranking do Ponte Brasil, onde eu tenho as informações do retorno dos ativos no ano, beleza? Uma vez que eu estou com o plugin instalado, basta que eu venha aqui e me conecte. Então o que eu estou fazendo aqui essencialmente? Eu estou conectando o meu servidor MCP a um recurso externo, no caso, a possibilidade de controlar o navegador, beleza? Agora que eu posso controlar o navegador, eu vou instanciar o Cloud Code, vamos fazer com ele aqui primeiro. Ele vai me dizer que não é uma boa eu rodar na minha pasta raiz, não tem problema. Estou aqui com o Cloud rodando e se eu rodar o comando /mcp, ele vai me dizer que está conectado. Então, estou conectado, tenho acesso a esse recurso, a essa tool. Então eu vou copiar esse link e vou instruir ele aí na página e pegar o retorno no ano de Year to Date Return of PRIO 3 and Vale 3. Se você viu o meu vídeo Como Vou Investir em 2025, você sabe que esses são os ativos da Bolsa Brasileira que eu estou investido em commodities. Se você não viu, o link vai estar na descrição. Você nem reparou, ele entrou na página aqui, ó, e já me deu o retorno. PRIO 3 e Vale 3, quanto que elas variaram. Vamos conferir aqui? Na verdade, eu posso até conferir filtrando nesse
nessa caixa aqui, mas eu vou pedir para ele fazer. Can you filter by Prio 3 in the search box? Então, vocês vão ver que ele é capaz de interagir com a página. Tá vendo? Não fui eu que fiz isso. Ele escreveu Prio 3 menos 11,08. E agora ele deletou e vai colocar vale 3. Engraçado que eu nem pedi, mas ele já saiu fazendo. Menos 0,94. Não fui eu que fiz. Ele acabou de conferir isso aqui pra gente. Ele foi lá, abriu a página, entrou no site, buscou a informação e interagiu com a página, inclusive digitando. Se você já viu os vídeos que a gente fez aqui de scraping usando Playwright, por exemplo, é muito parecido. Só que agora você está instruindo a IA. E qual que é o legal de fazer isso? A IA, de posse da informação, você pode pedir para ela continuar a trabalhar naquele dado. Muito bem, pessoal. Então espero que tenha ficado claro como que você consegue utilizar o MCP no seu dia a dia. Você pode realmente pedir para ele interagir com você ali nas ferramentas que você provê para ele. Vamos fazer o seguinte, eu vou agora desconectar aqui o MCP e vamos instalar o Cloud Desktop para que a gente possa fazer um teste juntos aqui, fazer o setup juntos do MCP no Cloud. Claro, você vai precisar da conta do Cloud, assim como você precisaria para usar lá no Cloud Code. Você também pode fazer no cursor. Eu vou mostrar aqui no Cloud porque eu acho que funciona melhor para quem quer usar no workflow no dia a dia. E eu já vou mostrar um caso de uso bem legal aqui para a gente. Então, deixa eu fazer a instalação. Baixou, cliquei. Beleza, está instalado. Vamos abrir aqui o Cloud. Cloud for Mac. Beleza. Deixa eu fazer o meu login. Login feito. Close the window. Close this window também. Vamos aqui para o Cloud, Quick Entry, beleza, pode configurar, ok. Estamos com o Cloud aberto, colocou aqui ele em cima aqui também para mim, beleza. Cloud está conectado e agora a gente precisa dar para ele acesso ao MCP. O que é o Cloud Desktop aqui? Ele é o cliente. Lembra que nós tínhamos vários clientes? A gente fez o teste primeiro com um cliente, o Cloud Code. Agora a gente vai usar esse outro cliente, o Cloud Desktop. Para eu usar o Cloud Desktop com o MCP, eu preciso configurar o servidor. A gente faz isso vindo aqui em Settings, Developer e Edit Config. Então, ele vai me dizer que está aqui o config do Cloud Desktop. Vou abrir aqui com o cursor. Beleza, config está vazio. Vamos fazer o seguinte. Vamos ir lá para a configuração que a gente tinha visto do browser MCP, que é o plugin, copiei o config, voltei lá, colei, maravilha. Simples assim. Vou precisar reiniciar o Cloud, tá? Então, fechei o Cloud aqui, vamos abrir de novo. E vocês já vão ver, pessoal, que aqui agora eu tenho 11 tools available. Quando a gente clicar aqui, ó, Browser Click, Get Console Logs, Go Back, Go Forward, Hover, Navigate, Press Key, Select Options, Snapshot, etc, etc. Então, agora o nosso cliente tem várias ferramentas que ele pode usar de acordo com o que a gente pedir para ele. Vamos fazer o seguinte, vamos conectar de novo na tab, vamos fazer o mesmo teste que nós fizemos antes. Coloquei aqui o Connect de novo na nossa tab e vou pedir para ele ir para o quantbrasil.com.br/ranking and get the year-to-date return of Petri 4, por exemplo. Tá? Ele vai me pedir a permissão para usar a tool é Browser Navigate, beleza, allow, navegou para a página e agora ele vai começar a parsear a página para responder a pergunta que eu pedi para ele. Ele quer usar agora o snapshot, beleza, pode usar, dei a permissão para ele. Já conseguiu pegar o dado e tá aqui, ó, retorno de Petrobras no dia 9 de abril de 2025, que é hoje, 7,65. Petri 4, menos 7,65, pegou os dados de preço inicial, preço atual e, inclusive, quanto abaixo do Ibov que está Petrobras no ano. Certinho, pessoal, viram que funcionou? A vantagem de usar o Cloud Code, o Cloud Desktop em vez do Cloud Code, é que no Cloud Code ele vai te cobrar por uso, né? Aqui no Cloud Desktop, se você tiver a assinatura do Cloud, ali com Anthropic, você vai pagar o preço daquela assinatura. Beleza? E aí, pessoal, que outro exemplo que eu queria fazer com vocês aqui?
Bom, deixa eu começar um outro chat, deixa eu aumentar esse aqui também. Nós podemos, munidos dessa ferramenta, instruir agora a AI a agir como um assistente para a gente. Então, por exemplo, imagina que nós quiséssemos saber as principais notícias de acordo com os sites de notícias e classificar com uma análise de sentimento. Já temos vídeo aqui no canal onde eu utilizei a análise de sentimento programaticamente com o Google Gemini, mas a gente pode fazer isso aqui também, porque uma vez que ele carregar as notícias, ele vai poder fazer a análise de sentimento por si, tá? Então a gente consegue montar aqui workflows de trabalho onde a própria IA vai ter autonomia para ir em páginas que nós instruirmos e fazer a captação dos dados diretamente, sem que você precise nem programar. Então é um processo de automação muito interessante. Vamos fazer o seguinte teste. Vou pedir para ela pegar do investing.com e do Infomoney as principais notícias do dia, condensar essas notícias para mim, colocar a fonte, dizer a análise de sentimento e me retornar como uma tabela, beleza? Vamos ver se a gente consegue ter um assistente inteligente capaz de fazer isso por nós. Maravilha, pessoal. Olha só, eu pedi para ele ir lá nos sites e fazer uma tabela para a gente e agora ele vai começar a trabalhar. Primeira coisa, foi no investing.com, olha lá, ele está agindo sem que eu esteja mexendo, tá? Deixa eu até minimizar aqui para a gente ver. Ó, tá indo, tá mudando de seção, foi para investing.com/news, tá vendo que ele tá indo aqui, tá trabalhando, tá coletando os dados e agora foi para Infomoney, ó. Já mudou para Infomoney. Tudo isso sem que eu esteja mexendo. Ó. Minhas mãos estão aqui e ele está navegando ali, beleza? O que ele está fazendo, pessoal? Ele está enriquecendo o corpo de conhecimento, como nós conversamos antes. De novo, ó, ele foi para as últimas notícias aqui do Infomoney, está continuando a coletar informação. Quando ele terminar, se der por satisfeito, ele vai compilar no formato que a gente pedir, inclusive passando a análise de sentimento. Então, já pegou, vai criar o artifact, que é como o Claude faz, né? Ele cria essa tabela e olha só, tá preenchendo lá, tá preenchendo. Finalizou aqui, pessoal. Olha só, vamos maximizar aqui para a gente ver. Ele criou uma tabela com uma pesquisa dizendo com as informações que ele pegou lá nesse site. Então, tá ali Trump aumentando as tarifas, sentimento mixed, Source Investing, link aqui. Se eu clicar no link, Trump raises tariff on China. Então, vê que ele analisou, deu aqui o sentimento, positive, stock market today subiu muito, very positive, Apple soars 15%, positive, market shouldn't rely on Trump's morning mood, cautious, China announces tariff negative, neutral, e por aí vai. E Estados Unidos e China disputam arriscado o jogo negative, aumento de capital aqui da Azul positive e por aí vai. Então vocês viram que eu consigo fazer um report aqui, um relatório específico para mim usando o Cloud Desktop. Não programei nada, só dei um comando, uma linhazinha aqui de comando e ele foi capaz de montar uma tabela para mim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido perceber aqui uma das vantagens do MCP. Eu não precisei de programação nenhuma. Eu simplesmente, com um pequeno prompt, consegui instruir esse cliente AI, no caso o Cloud Desktop, a navegar em várias fontes, pegar a informação e compilar para mim num relatório com análise de sentimento e com o link para eu poder comparar e conferir aquela notícia depois. Então, isso aqui aumenta e muito a capacidade das IAs de nos ajudar. Então é isso, pessoal. Esse é o MCP, o Model Context Protocol. Rafael, por que eu uso o MCP e não uma API direto? Duas razões. Primeiro de todas, vocês viram, MCP eu não precisei programar, apenas com linguagem natural eu consigo tirar a informação que eu desejo. Segunda coisa, acessando o navegador, como a gente acessou ali, eu estou no perfil do meu navegador. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar alguma coisa do meu Twitter, se eu quisesse pegar uma informação da minha corretora, todos os graus de segurança tomados devidamente, eu poderia.
porque agora eu não preciso me logar usando código ou usando uma API, coisas do tipo. Eu já estou ali aberto, é o meu navegador. Então isso simplifica muito o workflow de automação de cada um. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Hoje é só uma prévia para mostrar o que o MCP é e para que ele serve. Nos próximos vídeos, esperem nós utilizarmos mais o MCP voltado para a parte de programação, porque ele funciona super bem quando nós queremos testar o nosso código, porque uma vez que ele é capaz de entrar na página, a gente pode pedir, por exemplo, para que o modelo faça uma modificação, adicione uma feature e teste aquela feature. Abra a página, clique no botão, veja que o resultado está correto. Então isso melhora e muito a robustez do trabalho, porque nós conseguimos adicionar uma espécie de end-to-end test muito simples com linguagem natural. Então fica bem legal para a gente estender o código e adicionar features nos nossos projetos assim também. Se você se interessa por esse assunto e quer ouvir falar mais sobre MCP, deixe seus comentários, já aproveita e se inscreve aqui no canal, me diz aí o que você está gostando dos vídeos, se tem alguma coisa além disso que você gostaria que eu falasse aqui e até a próxima.